Você já bebeu um vinho fino feito no Rio de Janeiro? Se não, esse podcast é o seu caminho até ele. Eu sou Geisa Rocha, jornalista e pesquisadora na área de enoturismo e memória territorial, e esse é o Rio é Divino podcast que documenta em tempo real o crescimento do território do vinho aqui no Rio de Janeiro. Meu entrevistado de hoje é André Guedes, proprietário da vinícola Terras Frias. André, conta pra mim como é que começou esse empreendimento. Você, que é o cara do queijo, foi fazer vinho. Muito obrigado, Geisa, por oportunidade de poder falar do projeto. É isso aí, o queijo me propiciou conhecer o mundo do vinho na ABS em 2002, que eu fui convidado a fazer as harmonizações na aula no curso de profissionais, o nível 3. E eu comecei, já gostava do vinho, da vivência que eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em queijos na Europa por um ano e morei lá um período e o hábito de consumir muito mais do que eu tinha. Eu sou mineiro, queijeiro e tal, mas e conheci essa história do casamento do vinho e do queijo, me aprofundei nela e eu fui sempre apaixonado por essa história do vinho como a minha primeira bebida. Eu bebo vinho regularmente desde 20 anos de idade. Então, é uma coisa que eu gosto realmente. E aí, eu tenho esse sítio que eu comprei em 2011, 2012, ali, pós-tragédia da região serrana. E foi uma escolha de vida, como eu sou produtor rural, eu tinha um apartamento no centro da cidade, vendi e apareceu essa oportunidade de comprar o sítio. Comprei o sítio, fui arrumando ele devagarinho, do jeito para eu morar. Eu moro lá, efetivamente. E a gente decidiu, em 2014, eu falei, cara, quando eu comecei a ver os estudos lá do Murilo Regina e tal, falei, cara, vou plantar uva. E eu me formei na EPAMIG, né? A minha formação básica é na área de queijos, a EPAMIG na pesquisa do vinho também. E aí eu falei, eu vou entrar de cabeça nesse negócio, mas eu comecei a estudar vinícolas familiares, histórias, e vi que tinha que ter engajamento de sucessão, porque é um investimento alto e que depende de você ter outras gerações para poder fazer a coisa andar. E aí eu fiz uma reunião lá em casa, meu genro namorava a minha filha, o Arthur, e ele saiu da área de mineração e ele adorava o sítio ali, as coisas que a gente falou, cara, você quer seguir? Abandona tudo e faz agronomia. É o primeiro investimento que a gente vai fazer. E a gente fez uma coisa conjugada ali um pouco. A primeira coisa que eu fiz foi colocar placa solar, projetando já uma vinícola pequena. A vinícola nasceu e nunca usou energia que não tenha sido gerada por lá, né? É um negócio legal que a gente tem. Envolve uma parte também ambiental, de bem-estar. Porque a minha filha se casou com o Arthur, a Nayara, e ela mora lá. Tem uma casa dela, a minha casa é lá, é um sítio que a gente mora. E a minha filha, ela é engenheira de produção e de formação, fez especialização na área de alimentos, de segurança alimentar e tudo, fez os cursos dela e ela é RT da vinícola. O Arthur tornou-se agrônomo e é o responsável da área verde. Hoje ele é um especialista, inclusive, na dupla poda, já formado, dá inclusive consultoria em vinhedos já. Mas eu contrato consultorias externas, né? Eu vivo de consultoria no mundo do queijo e sei o valor que tem de um olhar técnico específico. E eu seguimos juntos nessa história. Começamos em 2018 lá, 17 preparou o terreno, 18 compramos as mudas e começamos a história do vinho e seguiu assim. E você fez o ciclo completo, né? Porque, na verdade, você também fez a vinícola. Muitos viticultores estão produzindo a uva para vinificar em algum lugar, mas você fez os... Eu imaginei o seguinte, o que você vai fazer? Eu já tinha provado uva vitis vinífera. Falei, esse troço é doce demais, cascudo. Ninguém vai... Ou eu faço vinho, como é que eu vou fazer? Então, devagarinho também, a gente começou a construção da vinícola em paralelo e o processo de legalização, que demorou 2 anos. Não foi uma coisa simples. Foi dentro da pandemia ali, 19, 20, 21. Em diversos momentos eu pensei em desistir, porque os investimentos não são pequenos e, embora seja uma vinícola pequena, e eu já estava no final. Algumas vezes estive pensando em desistir, falar, vou fazer vinho colonial mesmo, não vou legalizar, mas não tem como, você tem que estar legalizado. Então a gente fez a vinícola junto com o vinhedo, eles nasceram juntos para poder acontecer em 2 anos. Foi o período que a gente gerou para ter a nossa primeira pequena safra. E aí a coisa aconteceu e eu envolvi a outra filha mais nova, que estava formando em comunicação aqui no Rio, na PUC,
e ela cuida hoje de toda a comunicação e do relacionamento com os clientes. E ela sobe nos finais de semana, ela trabalha aqui para poder receber as pessoas lá. Efetivamente, a gente viu que o enoturismo era o nosso caminho, exatamente porque sem isso uma vinícola pequena não consegue sobreviver. Eu não consigo enxergar o retorno sem o eno, né? Não, isso é muito interessante, porque no cuidado que vocês tiveram também de fazer os cantinhos instagramáveis, os lugares em que as pessoas vão e elas reportam para os outros. Então, boca a boca ali nas Terras Frias ultrapassa qualquer limite Cara, é uma de... coisa assim, realmente, eu chego até a me emocionar, porque quando a gente começou, foi uma coisa por acaso, né? Deixa eu... E esse envolvimento da família foi muito importante pra gente. É um orgulho enorme que eu tenho. Então, a minha filha conseguiu juntar, sei lá, a gente tem mais de 30 mil seguidores orgânicos. A gente posta o cachorro, Mastela, que tem o nome de uma peça, e tem, sei lá, não sei quanto de engajamento, uma coisa absurda. A minha filha administra isso. E aí você vê o Arthur acordando de manhã para cuidar do vinhedo, a Nayara firme lá trabalhando na vinícola junto com a consultoria enológica e a coisa acontecendo. Todo final, a gente já recebeu mais de 6 mil pessoas. É Caramba. um número acumulado desses últimos 3 anos. E a gente tem um feedback depois que é feito da visitação, realmente deixa a gente muito feliz. Falou, ó, estamos no caminho certo. E ao mesmo tempo eu cresci com o negócio do queijo lá dentro. Eu vi que a experiência tem que ser importante. Então eu queria muito mais que a pessoa, ao conhecer, ela tivesse uma experiência com conteúdo, que o queijo é produzido, maturado lá, né? Então a gente criou uma queijaria, legalizou, é outro processo, demorado e tal, mas que eu tinha mais know-how, então foi mais simples. E a geleia a gente faz lá, então você pega a vizinha, né, a Bruna, que é a nossa funcionária, então a Milena, é a minha filha mais nova, é a responsável do social, da rede comunicação da vinícola, a Nayara é engenheira, é a RT e mora lá, o Arthur é o agrônomo e mora lá, a gente recebe as pessoas na nossa casa, eu moro lá, hoje já de quinta a domingo, o meu projeto de vida é morar lá de domingo a domingo, né? E no entorno, os nossos colaboradores são todos vizinhos. Nós temos 3 pessoas hoje, Jardim Vinhedo e a Bruna, 4 funcionários. Com nós 4 somos 8. No trabalho de receber as pessoas, tem que estar os 4. Então a gente criou também isso tudo. Tem que ter amor, porque é nos finais de semana. E não para. E que é uma coisa muito interessante, quando eu estive no Sul, eles falando da dificuldade, às vezes, de arregimentar a mão de obra, porque ainda tem a questão religiosa dos domingos lá, muito forte. Então, é difícil porque é um trabalho de fim de semana, é quando o turista está lá para ver. É quando o turista está lá, é quando o turista tem disponibilidade. É lógico, a gente reserva um final de semana a cada 6, 7, de acordo com demanda, para a gente poder ter a nossa vida, né? Uhum. A nossa vida normal lá e tal. E a gente, por incrível que pareça, a gente foi para a África do Sul visitar a vinícola. Vamos para o Chile. A gente pega os finais de semana e a gente está respirando muito isso. Isso é muito bacana. E você vai entrevistar o Dardot, né? Tá aqui, entrevistou o Dardot, que é um cara muito que a gente respeita bastante, e ter a avaliação dele muito bacana do nosso vinho foi também um momento muito legal. Porque a dupla poda é uma coisa meio de louco, né? Você tem 2 trabalhos de produção, né? São 2 podas, 2 manejos, e a produção é 60%. Então você parte de uma base que você tem que agregar muito a ela, senão você não consegue rodar, como um projeto de produzir vinho e vender vinho. Por isso que a gente partiu para o eno, e o eno, eu entendo hoje que é o nosso grande negócio, e a cada ano a gente faz, abre a queijaria, aí tá, o morango é plantado lá, fizemos uma estufa, é orgânico, é uma coisa bacana, e o morango é só para a gente usar e as pessoas compram. Aí a gente criou agora o espaço de piqueniques, que é uma coisa, pô, você quer levar um grupo de amigos para poder sentar na frente, fizemos um vinhedo pequenininho na frente para poder criar esse ambiente, essa ambientação, e está sendo um sucesso. A gente criou agora a aula de pilates com vinho. Pô, foi muito bacana. No início parece uma coisa meio louca, aí é a cabeça nossa trabalhando, visitando, olhando o que tem, mas principalmente deixando as pessoas que vão lá
valorizando o tempo delas. Eu sempre acredito muito nesse negócio do tempo, né? A gente vai ficando com o cabelo branco, é o bem maior. E esse tempo a gente tem que valorizar da pessoa quando ela decide nos visitar, escolheu a gente. Além de pagar, mas a grana, eu sempre falo, a grana é só para um negócio rodar. A dedicação do tempo tem valor. E a gente tem que valorizar o tempo das pessoas, né? Isso é importante. Não, e isso é muito interessante porque as pessoas estão buscando mais experiência. Eu acho que a pandemia foi uma quebra ali muito importante de uma valorização desse tempo. Estão buscando esse ar livre, esse espaço, enfim, para viver, para entender de contato com a natureza. E você tem também a questão da memória, que é produzida com essas boas experiências. Então, o fato das pessoas guardarem aquilo, né? O momento ser mais ampliado, ser mais esticado é muito bom. Para não ficar só na... A gente tem os cantinhos instagramáveis. A minha filha sempre fala, tem que ter ali a janelinha, tem que ter ali a bomba. A bomba é o cara do posto de gasolina, ele ia jogar fora. Eu falei, caraca, eu preciso dessa bomba. E a gente fazia ali, eu fazia as caves dentro do barranco. Era uma coisa que eu vi em vinícolas pequenas do sul da Itália, achei bacana, porque você tem a estabilidade de temperatura, a umidade mantida. Tanto que a gente usa uma cera de fechamento nos nossos vinhos que é importada, mas eu uso ela mais para proteger a rolha do consumidor, que bota na geladeira, tira lá dentro da cave. Às vezes a gente nem coloca para observar a rolha se a umidade está legal. O período que a gente cuida do vinho tem que ser cuidado com muito, muito, muito carinho, muito amor à história. Porque a gente está entrando agora, né? A gente está entrando no ônibus agora, a gente tem que estar buscando a janela e de uma forma mais técnica possível. Por isso que o nosso enólogo é o Mário. O Mário é o presidente da ABE, foi o Wagner, que para mim um cara foi muito importante para a gente, até no estímulo do turismo. Eu conheci a vinícola dele em São Marcos, Monte Santana, muito bacana. O Mário Lucas é um exímio conhecedor, sabe das dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então é uma coisa que custa uma grana, mas ela se paga e tem que ser feito assim. Não dá para ser no amadorismo também. Embora pequeno, tem que ser profissional. Tem que ser bom desde o começo, né? Exatamente. E uma coisa importante, o que eu queria que você falasse um pouquinho aqui, é sobre o entorno. A gente está falando, vocês estão na Estrada Terefri, né? E que já é um espaço de muito consumo de produtos de queijos, mas também de mel. Licor, etc. Do morango, né? Morango é uma marca de Friburgo muito forte. Só que o impacto do vinho é a possibilidade de juntar tudo isso no mesmo lugar, né? É muito bacana isso. A gente percebe, né? Tem um lado também da especulação imobiliária, né? Eu comprei umas terras agora próximos ali para poder... É um projeto de ampliação nossa, de fazer a pessoa que visitar, a gente quer que ela tenha a possibilidade. Você quer dormir aqui para poder acordar cedo e capinar uva? Uma coisa desse tipo, a gente está estudando isso, a valorização imobiliária do entorno. A mulher lá da segunda esquina começou a plantar flor. Então, o meu sonho era... Eu estou do lado, eu estou a 300 metros da Estrada Terefri, em linha reta, mas eu estou a 800 na curva que chega na nossa propriedade. Meu sonho é transformar aquilo ali numa vila florida, assim, uma estrada florida. Porque lá a pessoa, quando entra no sítio, vê que eu gosto de flor. A flor ajuda, a flor cria... Né, um ambiente de cuidado. Sim. Que a gente... E a gente mora lá. Então eu quero ter prazer onde eu moro. Né, eu sento no deck da minha casa, eu vejo uma queijaria, uma vinícola. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E todo mundo trabalhando. Então é um negócio que realmente está me dando muito prazer. Por isso eu dedico tempo, dedico os finais de semana a isso com vontade. Mas esse entorno é importantíssimo. O crescer, o desenvolver. Porque a pessoa que vai ali, ele fica num hotel. O hotel ele vai usar mais um dia. A gente usa realmente... Não existe o turista bate e volta. Não dá para rolar isso lá. Porque a gente está relativamente distante. O nosso maior emissor é o Rio de Janeiro ainda. Mas a gente tem Niterói, muito importante. Macaé, Maricá. Tem uma coisa, né? Tem lá uma associação de vinho que foi criada, fizeram aulas lá. Muito bacana esse negócio. Então, isso você cria regionalmente, local é impressionante. Que as pessoas... eu moro lá perto as pessoas já gostam de falar que moram lá. Eu moro lá perto da vinícola, Terras Frias. Pô, é muito bacana isso. Você cria uma referência... E as pessoas valorizarem a importância de estar bem cuidado, de não deixar o lixo caído na estrada, porque o caminhão passa 2 vezes por semana. Eu refiz, dei uma madeira para fazer a lixeira. Falei, vamos fazer uma lixeira bacana, fica tudo... Você sabe que tem que ser bacana.
E as pessoas começam a ver que morar num lugar legal e bem cuidado... Faz né? diferença. A pessoa vira fruto do meio, o meio ajuda a mudar as pessoas. Não, isso é muito bom. E pensando também nessa perspectiva do território, né? O vinho é territorial. E aí as pessoas também têm que ter essa identidade de que é da minha cidade, é algo também justamente para divulgar e para manter essa chama acesa. Né? Exato, a associação comercial nos apoia pra caramba, né? A prefeitura, dentro das limitações, eu estou sempre reclamando lá da estrada, eu falei assim, mas não faz a minha não, segue até o SPA, que a estrada tem que fazer de todo mundo. Primeiro porque senão a pessoa fala, o André só fez por causa da... Não é isso, eu gosto que faça de todo mundo. Né? A gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, né? Na realidade, as pessoas fazem a diferença e as pessoas é que fazem tudo acontecer. Então, o cuidado com pessoas é uma coisa importante e a amplitude térmica foi uma coisa que eu me aprofundei um pouco mais nesse negócio de vinho, visito sempre vinícolas quando eu posso em viagens, ou a trabalho pelo queijo, ou a trabalho pelo vinho. E a amplitude térmica hoje da nosso terroir, que nós estamos plantados a 1.100 metros, né? A vinícola fica a 950, mas uma escolha técnica, que foi inclusive do saudoso presidente da ABS, Célio Alze, professor Célio Alze, um grande amigo, a gente trabalhou junto. Ele foi lá, ele escolheu, plante aqui. Que aqui você tem sol, pegou a terra, esfregou, não foi até o fundo, falou, lá embaixo vamos ter problema, lá é lindo, mas é úmido e tal. Então a gente começou ali, falou, o negócio tem uma razão de ser. E hoje eu vejo que a gente tem ano passado 1,4 graus à noite e 28 durante o dia, em menos de 24 horas, para um amadurecimento do fruto, é espetacular. A gente vai produzir, está produzindo vinhos diferentes. E isso é que faz a coisa acontecer, essa unicidade que tem cada projeto, né? Você tem projetos lindíssimos na Serra, tem lá desde o Borgo del Vinho, na Maturano, que é enorme, né? Um projeto jamais o suntuoso, mas você tem, e que ajuda o todo, as pessoas, a Maturano vai vir e falou, cara, quero que ele arrebente, muito movimento, porque que isso é que traz o ciclo, né? Não mudou, na realidade, fale-se mais de vinho, fale-se mais de vinhedo, fale-se mais de vinícola. Por isso que é importante o seu programa, importante que você está fazendo aqui demais para divulgar. Sei que faz parte de um estudo, mas faz parte de uma divulgação que ajuda demais o segmento. Quais são as uvas da Terras Frias? Hoje a gente tem Cabernet Franc, foi a primeira, Pinot Noir, que a gente faz um rosé e um branco, um rosé e o tinto, decisão técnica, porque o rosé é sangrado, para que eu use a casca e a semente da sangria para dar um plus no Pinot Noir. O primeiro ano que a gente vai fazer sem sangria é esse ano, né? Na realidade, do ano passado que a gente vai fazer é o primeiro ano, que já tem 3 anos a videira produzindo, aí ela começa a dar... Porque o Pinot Noir é o vinho do queijo, então ele está no meu coração, mesmo ele não sendo típico de uma dupla poda, tem que ter. E Chardonnay, essas a gente tem em produção. A gente tem mais 2 castas, mas não temos vinhos ainda, que é Sauvignon Blanc e Syrah. Eu me rendi, entre aspas, a essas castas, que são importantíssimas, porque elas fazem a conta fechar. A produtividade é maior, não tem jeito. Então, a ideia é que eu faça alguns cortes, alguns varietais, que hoje meus vinhos são todos varietais, mas é fazer alguns cortes usando essas uvas de alta produção. Essas, nós plantamos em 2022, eu sempre faço questão de passar com o Jeep, mostrando às pessoas, ó, aqui começamos em 22, arrancamos eucalipto, preparamos a terra, 23, nitrogenação com leguminosas, 24, plantamos as mudas, 25, primeira poda, 26, segunda poda, 27, não vamos ter a primeira garrafa. O sonho começa lá atrás, 5 anos para ter a primeira garrafinha. Né? Eu sempre falo, vinhedo é muito fácil, difícil é os primeiros 50 anos. Por isso que eu envolvo o meu netinho, né? O meu netinho, meu xodózinho, hoje tem 2 anos. Mascote. O mascote, não é? Ele é o campeão das redes sociais. A gente até tirou ele um pouquinho. Eu falei, cara, a gente tá explorando uma criança. Mas ele adora ir no vinhedo. Ele adora ir no vinhedo. E ele é uma coisa que ele é criado lá, tratando de galinhas, tem um monte de coisa. A gente é num sítio. E ele, mas a brincadeira, eu brinco, né, dele ter muitas opções, de ser queijeiro ou enólogo, né? São muitas opções que ele tem na vida. Mas se ele não escolher isso, um irmãozinho, um priminho, uma priminha vai ter que escolher. O Marco é a terceira geração. Para mim, se chegar na terceira geração, a gente está na segunda executando, né? Eu comecei, mas já todo mundo a segunda dentro do negócio. Chegar na terceira para a gente vai ser um marco. Que eu vi do que eu pesquisei também, um pouco de vinícolas familiares, né? A terceira geração é o marco de sucesso
E estamos esperando o Rodrigo crescer e ter priminhos e irmãozinhos e irmãzinhas. Conta aí pro pessoal como faz para ir na Terras Frias. Bom, para ir nas Terras Frias, a gente tem uma comunicação muito via WhatsApp e Instagram, né? @Vinícola Terras Frias. Você entrou lá, já vai aparecer as datas, os horários, como é que é a experiência, tudo. A gente nunca fez propaganda em lugar nenhum, graças a Deus. Temos uma boa, impressionante. A gente tem realmente um nível de visitação de manhã e à tarde que acontece bastante. @Vinícola Terras Frias. E tem o ponto Q, que é a queijaria, que hoje a queijaria ela já representa de 35% a 40% do faturamento da nossa loja. Porque as pessoas, o queijo daqui e tal, realmente eu gosto já de leva queijo. a experiência aí toda. Tem o trufado, aí tem os queijos criados misturados com vinho, né? O rouge. A gente integrou o negócio para poder falar assim, ó, aqui você tem uma experiência que tudo é daqui e é feito com carinho para quem resolveu vir aqui. André, muito obrigada por ter participado do nosso programa. E para você que ficou com a gente até agora, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @o Rio é Divino Podcast. E eu espero vocês semana que vem. Até lá.